E o versículo 46. Santo é o Senhor. Aleluia. Marcos 10, 46. Aleluia. Uma passagem muito conhecida, né? Santo é o Senhor, mas que nos dá, aleluia, nos traz grandes lições para a nossa alma. Aleluia. O cego Bartimeu, né? Aleluia. Aleluia. Quem já ouviu pregação nesse texto, né? Louvado seja o nosso Deus. Está escrito assim. Aleluia. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, podem sentar. Santo é o Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, aleluia, um grande exemplo, né? Aleluia, de aquele que clama, né? Aleluia. Qual é o resultado do clamor, né? Aleluia. O nosso Deus, ele nos ordenou, e após a ordem ele deu uma promessa, quando ele disse assim, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, né? Aleluia. E Bartimeu, ele, naquele momento, ele estava clamando, quando ele ficou sabendo que era Jesus que passava por ali, né? Aleluia. Ele, sem dúvida, já tinha visto que Jesus curava, que Jesus dava vista aos cegos, porque não foi Bartimeu, não foi o único cego curado na época dele, né? Aleluia. E quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, sem dúvida ele pensou: agora é a minha vez, agora chegou a minha hora, agora eu vou clamar. Aleluia. Assim como ele atendeu os outros, ele também me atenderá. Aleluia. E o pensamento dele estava certo, né? Aleluia. E nesse momento, qual foi a decisão de Bartimeu? Uma atitude: eu vou clamar. Começou a gritar: aleluia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E alguém chegou para ele e falou: rapaz, cala a boca, para de gritar, ele não vai te ouvir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele fazia? Ele gritou mais alto. Ao invés de ele se intimidar com a repreensão dos outros, ele clamou mais alto, diz a palavra. Ele ergueu, foi mais a voz. Aleluia. Porque quem precisava do milagre era ele, irmão. Aleluia.
Aleluia! Quem precisa do milagre é você. É você que sabe o que você precisa de Deus. Então é você que tem que buscar, que clamar, que pedir. Aleluia! E não se importar com quem quer te atrapalhar. Aleluia, Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E só parar de clamar quando ouvir a voz de Jesus. Quando vir a resposta. Não é? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Clamar até Deus responder. Porque a promessa dele é: clama, né? Clama a mim e eu vou responder. Então clama até Jesus responder. Aleluia! E todos dizendo: para, rapaz, de gritar, ele não vai te ouvir. Só que eles estavam enganados, né? Aleluia! O Bartimeu estava certo. Bartimeu continuou gritando mais alto. E de repente quem estava mandando ele calar a boca se surpreendeu. Porque Jesus parou. Aí Jesus parou, aleluia, e disse: chama ele aqui. Aleluia, Deus. Aleluia, traz ele aqui. Aleluia, traz esse homem aqui. Aleluia. Eu imagino que, não sei se foi a mesma pessoa que estava mandando ele calar a boca, mas alguém chegou nele e disse: olha, aleluia, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aleluia. Levanta. Aleluia. Porque ele está te chamando. Glória a Deus. Aleluia. Imagina a alegria de Bartimeu, irmãos. Aleluia. Porque alguém estava falando para ele que Jesus não ia ouvir. De repente ele ouve alguém dizer: ele está te chamando. Olha a situação. Aleluia. A palavra diz que na hora Bartimeu roubou a capa. Aquela capa na época, irmão, era dada, aleluia, pelos babilônicos, dando o direito para a pessoa, aleluia, pedir esmola, para a pessoa mendigar. Aleluia. Mas Jesus estava ali naquele dia para libertar Bartimeu daquela capa, daquela miséria, para libertar Bartimeu da cegueira, para libertar Bartimeu daquela situação miserável e dar a ele uma nova vida, uma nova visão. Aleluia. E além do mais, dar a ele a salvação. Glória a Deus. Aleluia. E Bartimeu levanta, joga a capa e vai correndo até Jesus. Quando ele chega lá, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele, sem perda de tempo, disse: mestre, eu quero ver. Aleluia. Eu quero enxergar. Aleluia. E Jesus na mesma hora disse: então vê. Aleluia. Glória a Deus. Então vê. Aleluia. Aleluia. Vai. A tua fé te salvou. Glória a Deus. Já pensou? Aleluia. Tentaram impedir ele de clamar, irmãos. Tentaram impedir ele de receber essa vitória aqui, de receber a resposta de Jesus, mandando ele calar a boca, mandando ele parar, né? Aleluia. Hoje em dia não é diferente com nós, irmãos. O mundo está por aí, aleluia, mandando os crentes calar a boca, e infelizmente tem muitos calando, aleluia, mas nós não devemos calar, aleluia, porque a Bíblia diz que se o crente se calar, as pedras clamam no lugar dele. Aleluia. E nós não fomos chamados para ouvir pedra clamar. Nós fomos chamados para clamar, aleluia, ao Senhor. Aleluia. Erguer a nossa voz e clamar ao Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Glória a Deus. Não foi para dar lugar às pedras, né? Foi para dar lugar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Bartimeu recebeu essa resposta. Jesus imediatamente disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. E a palavra diz que Bartimeu na hora abriu os olhos, né? Ele abriu os olhos. E quando ele abriu o olho, ele enxergou. E quem que ele enxergou? Ele viu Jesus na frente dele, né? Aleluia. Tem coisa mais importante, irmão, do que nós, aleluia, pelo olho da fé, nós enxergar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ao invés de nós enxergar os problemas, ao invés de nós enxergar os inimigos, ao invés de nós enxergar a dificuldade, ao invés de nós enxergar a tempestade, as ondas, o vendaval, a gente enxergar Jesus.
Aleluia. O poder está com ele. Aleluia. Bartimeu não se importou com quem tentou intimidar ele ou calar ele. Não. Aleluia. Porque o que ele queria receber, aquelas pessoas não tinham para dar. Aqueles que estavam mandando ele parar de gritar, não tinha para dar para ele. Quem tinha para dar era Jesus. Então era por Jesus que ele tinha que chamar. Aleluia. E deu certo, né? Aleluia. E deu certo o pensamento dele de clamar por Jesus, de pedir socorro para Jesus, de pedir a solução para Jesus, de pedir a visão para Jesus, e Jesus deu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, Bartimeu, aleluia, ele naquele momento, ele teve, aleluia, 4 visões, né? Aleluia, que nós cristãos temos que ter, para nós poder, aleluia, nos dar bem na vida espiritual, na caminhada espiritual. Aleluia. Bartimeu, ele teve essas 4 visões, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando, né? Aleluia. Ele teve a visão da oportunidade. Ele disse: agora é a minha hora, agora é a minha vez, agora é a minha oportunidade de clamar, aleluia, e ele vai me ouvir. Aleluia, você abraçar a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ou seja, aproveita a oportunidade e o tempo para buscar o Senhor. Aleluia, porque se você buscar, ele disse que quem busca acha. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O irmão Antônio estava falando aqui que não é em vão a gente nos reunir para adorar a Deus. Não é em vão. Aleluia. Nós estamos aproveitando a oportunidade que nós temos para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para clamar a Deus, para suplicar, aleluia, para nos dobrar diante do Senhor aqui na terra, enquanto nós vivemos, para não termos que fazer isso no dia do juízo final, aleluia, clamar, pedir misericórdia e não receber mais nada, aleluia, porque no juízo final, quem não quis dobrar o joelho agora, vai ter que dobrar lá. Aleluia. Quem não quer se humilhar aqui na terra, aleluia, vai ter que se humilhar no juízo final, mas será tarde demais. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então Bartimeu, ele teve a visão da oportunidade. Ele aproveitou: Jesus está passando, agora é a minha vez. Eu vou clamar e ele vai me atender. Aleluia. Ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando e clamou pela bênção dele, clamou pelo milagre. Louvado seja o nosso Deus. A segunda visão que ele teve, a visão do clamor, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Entender que é você clamando, né, que Deus ouve. Aleluia, é você pedindo que você vai receber. Aleluia, porque Jesus disse: aquele que busca acha, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Bartimeu, aleluia, aproveitou a oportunidade para clamar, aleluia, para gritar a Jesus pedindo um milagre, aleluia, e ele foi ouvido. Aleluia. Ele teve a visão. Se eu clamar, como a irmã Sônia acabou de cantar, aleluia, Daniel, se eu orar, aleluia, o céu vai morrer. Aleluia. Se eu orar, Deus vai responder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O clamor do cristão para Deus não fica sem resposta. Quem clama ao Senhor não fica sem resposta.
receberei. Glória a Deus. Jesus disse: tudo que pedi em meu nome, aleluia, crendo, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. E Bartimeu pediu, clamou, aleluia, e recebeu a resposta. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. A terceira visão que Bartimeu teve, aleluia, a visão da esperança, né? Aleluia. Ele clamou, esperando que Jesus respondesse, que Jesus atendesse ele, esperando que Jesus parasse, aleluia, para conceder a ele a visão, aleluia. E alguém dizendo: para, rapaz. E ele insistindo, aleluia, fala de perseverança, aleluia. Alguém mandando ele parar e ele perseverou, aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. E porque ele teve a esperança e perseverou clamando, mesmo alguém mandando ele parar, aleluia, Jesus parou para ouvir Bartimeu, aleluia, e mandou chamar ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. A palavra diz, irmãos, que a nossa esperança, né, ela é viva, né? Aleluia. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor, olha só, aleluia, terão as suas forças renovadas, né? Aleluia. Caminharão com asas, ou caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, subirão com asas como águia, aleluia. Os que esperam no Senhor, um dia subirão como águias para o céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quem, aleluia, tem esperança, persevera. Porque a esperança é o que nos faz perseverar. Aleluia. Por isso que o cristão não pode perder as esperanças. O mundo pode, aleluia, se levantar, pode fazer o que quiser. O cristão não pode se intimidar diante do mundo. Nós vemos a leitura que o irmão Antônio fez, que Jesus, ele disse: eu não peço pelo mundo, mas peço por eles. Aleluia. Eu não peço pelo mundo, mas eu peço pelos que creem em mim. Aleluia. Então vamos, aleluia, confiar, aleluia, na oração que Jesus fez, a oração, aleluia, sacerdotal. E até hoje Jesus intercede diante do Pai, como o irmão Antônio estava falando, lá em Hebreus fala que ele está diante do Pai intercedendo por nós, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Bartimeu teve a visão da esperança. Aleluia. Aleluia. Eu vou clamar, né? Aleluia. Eu espero que ele me ouve e vou perseverar. E alguém dizendo: para, e ele gritando: aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos, aleluia, cerrar as nossas bocas, aleluia, e não clamar ao Senhor, e nem proclamar o Evangelho de Jesus. Aleluia, porque nós viemos para esse mundo para isso. Jesus nos chamou para isso, né? Aleluia, para intercedermos pelos outros, clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor, dizer a esse mundo que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus reina, que o nosso Senhor Jesus Cristo vive e que Ele voltará para levar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele voltará para arrebatar a igreja dos dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos calar. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. A quarta visão. Bartimeu, ele teve a visão da bênção desejada. Aleluia. Ele desejava o quê? A cura, né? Ele desejava o milagre, né? Aleluia. E ele recebeu, né? Aleluia. Ele desejou, aleluia.
E quando ele não desistiu de clamar, é porque a fé dele dizia: Jesus vai me ouvir. Jesus vai me dar essa resposta. Jesus vai me curar. Aleluia, por isso ele não desistiu. Aleluia, e Jesus afirmou isso dizendo: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Né? Aleluia. Ele teve a visão da bênção desejada. Aleluia. Ele viu. Aleluia. A oração dele ser respondida. Ele viu, aleluia, as vistas dele se abrir novamente. Aleluia. E melhor ainda, quando as vistas deles clareou, que ele enxergou, ele viu quem? Ele viu o Salvador na frente dele. Aleluia. E com essa visão do Salvador, aleluia, ele agora, aleluia, não fica mais à beira do caminho. Ele sai da beira e vai para o meio do caminho e começa a andar com Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Recebeu o milagre da cura da vista física e recebeu a visão espiritual. Aleluia! Porque ele viu Jesus como Salvador. E agora ele passa a seguir a Jesus Cristo. Aleluia! Pelo caminho. Ele agora não fica mais na beira do caminho. Ele agora anda no caminho com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, sermos, aleluia, perseverantes em tudo que nós for fazer para o Senhor. Né? Aleluia. O mundo, aqueles que não têm compromisso com Deus, vai sempre querer nos atrapalhar. Mas nós não podemos dar atenção para essas pessoas. Nós não podemos dar atenção para quem nos quer parar. Nós não podemos dar atenção para quem é contra, aleluia, o nosso trabalho na obra do Senhor. Nós não podemos dar atenção para quem quer nos calar. Aleluia! Pelo contrário, nós temos que fazer, aleluia, quem manda nós calar, ficar surdo com os nossos gritos. Aleluia! De socorro e de misericórdia para com Deus. Aleluia! Enquanto muitos mandam nós calar, nós vamos gritar bem alto: Cristo vive! Cristo vive! O Senhor vive! O Senhor reina! O Senhor voltará para levar a sua igreja. Aleluia! Nós não podemos nos calar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diante dos contrários, nós temos que perseverar. Né? Louvado seja o nosso Deus. Porque quem sabe, aleluia, louvado seja o nosso Deus. O que nós precisamos de Deus é nós. Então é nós que temos que clamar, não é ou não é? Aleluia. Tem uma criatura que ele, aleluia, trabalha 24 horas, né? Para tentar nos calar, que é Satanás, né? Aleluia. E nós temos que entender, irmãos, que ele não vem, né? Aleluia. Ele não aparece, né? Com chifre, com rabo, né? Ele não aparece dessa forma, como um monstro. Ele vem, né? Como um anjo de luz. Ele vem disfarçado de crente, né? Ele vem disfarçado de adorador, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Aleluia. Aí ele vem. Para que clamar tanto? Para que gritar tanto? Para que tanta oração? Né? Por quê? Porque ele sabe que quem ora vence. Quem ora ganha a batalha. Quem ora, aleluia, Deus responde. Quem ora tem comunhão com Deus. Ele sabe que quem ora vence ele. Aleluia, por isso ele luta. Aleluia, ele investe de todas as maneiras para fazer nós nos calar. Aleluia. Mas nós não podemos dar atenção para ele. Não podemos dar atenção para quem é usado por ele. Aleluia. Não, aleluia. O nosso dever é clamar, né? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia.
nós temos que buscar o Senhor e clamar como Bartimeu, insistir, perseverar, aleluia, continuar clamando até Jesus Cristo responder. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. A pessoa às vezes ora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí, aleluia, talvez, aleluia, a resposta dele vai chegar no dia seguinte. Aí hoje ele diz: eu não oro mais. Perdeu, né? Perdeu, aleluia. Porque o nosso dever é clamar. O tempo de responder é Deus que decide. É ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas Jesus respondeu Bartimeu na hora, né? Mas primeiro Jesus permitiu Bartimeu ouvir um monte de repreensão. Cala, rapaz, ele não vai te ouvir, ele não vai parar, ele não vai te atender, né? Aleluia. Aí depois Jesus envergonhou quem mandou ele calar, porque Jesus parou, né? E disse: traz ele aqui. Já pensou como ficou a cara de quem mandou Bartimeu calar? Aleluia. Agora imagina aí como ficará a cara de quem fala para você parar de orar quando vê você obter a vitória. Aleluia. Aleluia. Imagina como ficará a situação de quem te criticou por te ver clamar a Deus, por te ver adorar o Senhor, por te ver estar todo dia na casa de Deus. Aleluia. Quando ele vê você abençoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos aqui perseverar. Esquecer os inimigos. Esquece aqueles que é contrário. Esquece aqueles que não é a favor do nosso compromisso com Deus. Aleluia. E vamos perseverar. Vamos esperar no Senhor e perseverar buscando a Ele, porque a resposta vem. A resposta virá. O milagre vai acontecer. Aleluia. Nós só temos aqui perseverar. E assim como Bartimeu obteve a bênção desejada, aleluia, nós também receberemos. Você, minha irmã, receberá. Cada um aqui receberá, aleluia, a bênção desejada do Senhor, se não desistir. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos seguir esse exemplo de perseverança. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. E Bartimeu recebeu, repito, a visão física e recebeu a visão espiritual. Aleluia. Obteve a visão terrena e obteve também a visão celestial. Porque ele agora, aleluia, ele agora não fica na beira do caminho. Ele agora segue o caminho. Aleluia. Ele agora entra pelo caminho que é Cristo. Que a palavra diz que ele agora segue a Jesus. Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele recebeu a visão da salvação da alma dele. Aleluia. E ele entendeu que Jesus era o Salvador e que agora ele tinha que andar com Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos cumprir o que está escrito em Hebreus 12:2. Vamos prosseguir na caminhada, na corrida que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu passo o microfone para o irmão Antônio. Aleluia. Para finalizar, em nome de Jesus. Amém? As palmas exaltam o Senhor Jesus. Fiquem com essa palavra. Aleluia. E vamos perseverar buscando ao Senhor que a resposta vem. Amém, meus irmãos? Vamos para nossas casas abençoadas com esta palavra, né? Aleluia. Vamos perseverar. Louvado seja o nome do Senhor na oração, na comunhão, na fé, não desistindo Santo Deus! Promessa do Senhor. Né? Tem coisas que o Senhor faz mais rápido, tem coisas que demora, que tem um tempo, né? Mas nós vamos dizer que na Bíblia de um homem que esperou foi 40 anos, né? Para receber a promessa de Caleb, né? Isso. Quando a promessa vai se cumprir, está 40 anos. Mas
Quando isso cumprir, ele falou, ele lembrou e falou, olha, hoje eu estou com 40 anos quando foi feita essa promessa, mas ainda é minha e eu vou receber. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então vamos perseverar na fé, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês imaginar a alegria daquele homem, né? Que teve ali em enxergar. Sabe, eu estava pensando, como que é a mente de uma pessoa que nunca enxergou e enxergar, você vê uma cor dessa aí azul, aí você não sabe que cor que é, você tem que aprender, alguém vai dizer para você que é azul, você vê o rosto de Jesus, ele veio o rosto da mãe dele, não conhecia a mãe dele, é uma coisa interessante, né? Mas que aquele homem foi grato por toda a vida dele. Então, quando Deus nos abençoar, vamos ser gratos também. Aleluia, Deus! Eu não canso de agradecer a Deus por Deus ter me feito eu conhecer o caminho da verdade. Porque Aleluia. era uma dúvida que eu tinha, será que se o pessoal fala, eu tinha para mim que a única lá, não sabia de caminho, essas coisas, não sabia de religião. E eu falava que a única religião verdadeira era a católica. Então hoje eu conheci a verdade, não foi ninguém que me induziu, não foi lavagem cerebral que fizeram na minha cabeça. Hoje eu sei de que lado é que eu estou. Eu estou lá na verdade, então isso para mim é gratificante, né? Outra hora eu andava Deus fiel! aí nas calçadas, bêbado, faz 15 anos que o Senhor me libertou, né? Perdi a minha dignidade, não tinha dignidade dentro dos homens. Hoje, graças a Deus, pessoas me respeitam por onde eu ando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu só agradeço todo o tempo, porque eu poderia estar ainda até hoje cair na calçada, ter descido a sepultura, como infelizmente alguns dos meus irmãos já desceram, acho que uns dois já desceram, 3 desceram a sepultura, né, vítima de bebida, familiares meus, sobrinhos, né, e eu estou de pé, então é uma coisa que eu nunca vou parar de ser grato, por causa disso, é por isso. Aleluia, Deus! Que passou a enxergar os céus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Mas nós também vamos enxergar uma coisa maravilhosa, né? Naquele grande dia que é o céu. Aleluia! Os céus, nós não conseguimos enxergar agora fisicamente, mas naquele grande dia nós vamos saber como que é o céu. Nós temos alguma visão por causa da Bíblia que diz que as ruas são de ouro, de cristal, mas naquele dia nós vamos ver os nossos olhos, assim como o cego Bartimeu não via que aprender, nós vamos naquele grande dia, nós vamos ver os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus! Mas vamos ser gratos por essa palavra. Segue desta noite uma posse da vitória. Sabe que com você está o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Né? As pessoas que ouviram esse hino, que vai ouvir, aliás, ouvir essa palavra através do Facebook, né, que as bênçãos do Senhor possam alcançar essas pessoas também que estão vendo esse vídeo ao vivo, ou que vai ouvir futuramente esta palavra, que esta palavra possa entrar no coração de cada um e ele seja abençoado também, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, Deus amado, nós somos gratos a Ti por esta palavra, Senhor. Meu Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, que alguém no nosso meio, meu Deus amado, estava, Senhor, em cabisbaixo, Senhor, meu Deus amado, sendo oprimido, meu Deus amado, por causa da sua fé desmoronando, meu Deus, Pai amado, sendo oprimido pelos homens, meu Deus amado, nessa noite, se você saia daquele posse de vitória, eu posso chegar diante do Senhor dela e dizer, só o Senhor é Deus, e os nossos inimigos possam reconhecer um Deus vivo diante de nós. Nós te agradecemos, meu Deus amado. Que é fiel, é verdadeira, é
é digna de toda aceitação, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, aqui na tua presença, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, pelas nossas vidas, meu Pai. Abençoa Abençoa nossa irmã, abençoa meu Deus, essa adolescente, Pai. abençoa Abençoa as crianças, abençoa a evangelizadora, irmão Sônia, meu Deus, visita os vizinhos aqui ao redor, meu Pai. Meu Deus, entra no lar deles, meu Pai, e faça uma grande obra de libertação, de salvação, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Graças a Deus. Quero mais água. Pai, cheguei em casa hoje, lá comi uma linguiça lá que o negócio estava salgado. É aquela mesma de ontem lá e eu... não, acho que eu comi agora. Pode ser, meu irmão. Deus abençoe. Olha o seu esposo lá, que nós lançamos um convite para ele de um conhecer ele. Eu vi ele uma vez só. Antônio. Cachorro.